Olá, meninos, mais uma vez aqui com vocês a tia Andréia, tá bom? E hoje a gente vai dar início a mais uma aula e teremos aí nesta aula de hoje o gênero textual tirinhas, tá bom? Uma ampliação daquilo que vocês já aprenderam, que vocês já sabem, tá certo? Então a gente vai fazer uma ampliação hoje e vamos fazer aí, turminha, vamos ver aí na aula de hoje algumas características básicas das tirinhas de Armandinho. Vocês conhecem esse tipo de tirinhas? Já leram? Conseguem entender quais são as características? Já perceberam que as tirinhas de Armandinho são aí diferentes das outras, de Mafalda, das tirinhas aí da Turma da Mônica? Diferentes em alguns sentidos, tá bom, turma? Ainda teremos a correção aí de tarefas das páginas 117, tá bom? Até a 119. Portanto, programe aí o seu material, ajeite aí no seu espaço, no seu conforto e vamos lá para mais uma aula, tá bom, turma? Gente, para iniciarmos, a gente vai falar aí sobre o surgimento e algumas características dessas tirinhas de Armandinho. Tia Andréia, por que você trouxe essa aula falando dessas características de Armandinho? Porque, turminha, nessa tarefa que a gente vai corrigir hoje, nós temos aí duas tirinhas que vai estar voltado para o personagem Armandinho, tá? Então, o que eu fiz? Eu achei interessante vocês entenderem como foi que surgiu, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos saber o quê? Quem é o autor aí de Armandinho? Alexandre Beck, né? Foi o criador aí desse personagem. Agora, o curioso sobre essa história de Armandinho foi o quê? O Alexandre, que é o criador, ele foi chamado para ilustrar uma reportagem aí que tinha aí como tema principal a relação entre pais e filhos, tá? Uma reportagem que acontecia aí no Jornal de Santa Catarina. Tudo bem. O que aconteceu? O Alexandre topou aí o desafio, só que tinha uma coisa, ele não sabia como que ele ia ilustrar ali naquele momento. Foi algo inesperado. Então, o que ele pensou? Eu já tenho alguns personagens prontos, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar, eu vou modificar. Então, o que ele fez? Pegou o Armandinho, desenhou ali, fez o esboço, pegou o seu sapinho ali, colocou do lado, mas aí faltava os outros dois personagens que também eram interessantes aí para o tema, relação entre pais e filhos. O que ele fez? Desenhou somente as pernas dos pais. Ele colocou ali as pernas da mãe, que sempre ela vai estar de saia, e as pernas do pai, vai estar vestido aí de calça e sapatos, não é isso? Então, ele fez, e vocês percebam aí, turma, que quando vocês vão ler essas tirinhas, você não vê aí o restante do corpo dos personagens, pai e mãe de Armandinho, tá bom? Então, essa é a curiosidade, essa é uma característica do surgimento dessa tirinha. Foi algo inesperado, mas observe que foi algo que deu certo, tá bom? É algo curioso. Outra coisa, gente, que nos chama a atenção nessas tirinhas são o quê? São os balões de fala que vocês não percebem, não veem aí nessas tirinhas, tá? A gente não observa a presença de balões de fala, tá? De pensamento, de grito e assim por diante. São apenas tracinhos ligados aí, direcionados ou para o Armandinho ou para os pais de Armandinho, ou ainda para alguns personagens que compõem aí a história, quando é necessário, tá bom? Gente, continuando aqui, o Armandinho, como vocês já leram, já viram, ele é um garotinho muito inteligente, muito bem-humorado, gosta aí de questionar as coisas que acontecem aí no mundo, principalmente aquelas voltadas aí para assuntos cotidianos, assuntos do dia a dia, não é? Assuntos que envolvem a moral, assuntos que questionam algo sobre o familiar e algo desse tipo, tá bom? E aí vocês observem também que tem um elementozinho aí inseparável do Armandinho, que é o sapinho, tá bom?
outro recurso aí próprio dessas tirinhas, certo? Que o Alexandre colocou e deu super certo, tá bom? Turma, agora por que muitas vezes o Armandinho conversa aí com esse sapinho, tá? Por quê? Olha só, lá na frente nós vamos ter uma questão que fala sobre isso, mas primeiramente nós já vamos fazer aí um discernimento sobre isso. Talvez o Armandinho aí tenha o sapinho como sendo o quê? Um ursinho de pelúcia e recorrente aí, cada criança tem aí o seu bichinho de estimação, né? Sua bonequinha, o seu carrinho, alguma coisa que você se comunica com ele. Então, não é diferente do Armandinho, ele também tem aí o seu amiguinho, que é o sapo. Muitas vezes vocês percebem que eles estão aí se comunicando, ele com o sapinho, que parece aí que eles são aí bem amigos, né? Até parece que o sapinho é real, tá bom? Pois bem, turminha, lá na nossa tarefa, na página 117, se você ainda não conseguiu fazer, olha só, nós temos aí um texto pequeno, não é isso? Que vai falar sobre o menino maluquinho. Vocês vão fazer a leitura e vão seguir aí as instruções. O que é que você vai fazer? Pega esse texto que você leu sobre o maluquinho, transforma esse texto em uma tirinha de 3 quadrinhos, tá bom? Então, o que é interessante você saber? Saber usar os balões de fala, saber usar aí as próprias falas, saber usar o cenário e o desenho, turma, é importante? É. Mas, se você conseguiu montar um cenário legal, conseguiu mostrar aí que a tua fala está de acordo com o texto, então sua tirinha tá ótima, tá certo? Então, vamos lá. E aí, na nossa página seguinte, tá bom? Que é na página aí 118, vocês vão pegar aí, nós vamos ter aí as ditas tirinhas de Armandinho. No texto 1, vocês vão ver o quê? Aqui nós temos o texto 1, certo? Vai dizer aqui, ó, remo, judô e canoagem, salto ornamental, vela e levantamento de peso. Ele vai questionar, certo? Tênis, ciclismo e natação. Gente, ele está fazendo um questionamento. Percebam aí que o espectador aí desses questionamentos de Armandinho é o próprio sapinho, tá bom? E aí vocês percebam que a expressão facial de Armandinho não é das melhores, não é isso? É um questionamento aí sem, assim, respostas a princípio, tá? E aqui, como eu falei para vocês, vai entrar no segundo quadrinho as pernas da mãe de Armandinho. Percebam, gente, que sempre aparece só as pernas. Lembra lá do que eu falei? Foi um recurso de última hora que o autor usou e que deu super certo, tá bom? Tantos esportes e você só fala em futebol? E aí ele diz, com quem o Dinho está discutindo? Gente, percebam que aqui tem uma discussão entre eles, tá? E a mãe do Armandinho vem e diz com quem Dinho está discutindo, certo? E lá no final nós percebemos que essa discussão continua. Futebol e futebol e futebol. E aí os pais vão lá e diz com a TV. Continua aí com a reticências. Então o pai, aí o tracinho direcionado para o pai, dá a entender que esse pai disse que o Armandinho aí está se comunicando com a TV, tá? Então, diante disso, vamos para o texto 2. Aí nós temos aqui, ó, eles não me deixam jogar porque sou menina. A coleguinha de Armandinho faz esse questionamento, tá? Uma coisa que é muito atual, né? Meninas, não é para jogar futebol, porque futebol é coisa de menino, tá certo? Acontece muitas vezes essa situação. E aí o Armandinho, olha a expressão facial dele, o bocão aberto aí, né? Diz, mas não é por isso. E ele continua ali, ó. É porque você joga melhor que eles, tá? E essa discussão aí finaliza aí nessas tirinhas. Turma, aí na primeira questão nós vamos ter o bichinho de estimação de Armandinho é um sapo, tá? Afirmamos isso aí. O que você acha de ter um sapo como bichinho de estimação? Gente, é uma resposta pessoal, mas com base no que você vê aí sobre as tirinhas, tá? E aí eu coloquei como sugestão, lembrando que você pode deixar a sua resposta, também pode comparar com a minha, tá bom?
Talvez o sapo seja aí um bichinho de estimação e não um sapo de verdade. Então, nós temos essa possibilidade de resposta, tá bom? Segunda questão. Nas tirinhas de Armandinho, não são usados balões de fala. Eu expliquei no início da aula, que é uma característica que diferencia aí essas tirinhas. Portanto, toda vez que você for ler aí uma tirinha de Armandinho, lembre-se disso. Não vai utilizar os balões de fala. Não é porque esses balões não estão presentes que a tirinha vai ficar comprometida no entendimento. Você vai conseguir compreender perfeitamente, tá certo? Então, como a fala é ligada ao personagem? Turminha, vocês coloquem aí por meio de um traço. Se é o Armandinho quem está falando, o tracinho está direcionado para ele. Se é os pais, está direcionado para os pais, tá bom? Terceira questão, lá no segundo quadrinho, estão escritas duas falas, tá? Mas os personagens que falam estão fora dos quadrinhos. Como sabemos quem está falando? E quem é Dinho? Tá bom? Aí vai entrar aquele recurso que eu falei, somente as pernas dos pais estão aí na história, mas os tracinhos direcionados a eles dão a entender quem está falando. Então, você coloca aí, ó, pelo traço que está dirigido para fora do quadrinho, não está em balões, tá? A primeira fala é de Armandinho, que continua a fala do primeiro quadrinho, dirigido à TV. Beleza. Já a segunda fala é de sua mãe, pois o traço está dirigido aí a uma pessoa caracterizada por quem? Por saia, por duas pernas e sapatos altos, tá? Característica aí de mulheres que usam esse tipo de vestimentas. Ela o chama pelo apelido carinhoso de Dinho, em vez de Armandinho. Então, para chamar esse apelido aí, deve ser alguém muito próximo, não é isso? Então, você coloca aí que é pelos tracinhos, tá bom? Direcionado aí a cada um dos personagens. Lá na quarta questão, meus amores, está terminando a nossa aula, vai dizer o seguinte: Armandinho está. Aí nós vamos ter aí, ele está com raiva, feliz ou ele está revoltado? Meus amores, certamente ele está revoltado. Por onde, professora? Como eu consigo saber isso aí? Expressões faciais e corporais, tá bom, gente? Depois a própria fala confirma aí essa revolta do Armandinho, tá bom? E é isso que ele vai mostrar nas tirinhas. Geralmente ele se revolta com esses questionamentos que ele mesmo faz com o sapinho ou com os pais, ele mesmo se revolta, tá? E aí, turma, na quinta questão, nós temos o seguinte: que crítica Armandinho faz às emissoras de televisão? E aí nós podemos ver o seguinte: a crítica é que essas televisões só exibem aí programas sobre futebol, tá bom? Então, é essa a crítica de Armandinho. Por que não colocar outro programa? Por que não atingir aí o público infantil, não é? Ao invés de só colocar futebol. E, para finalizar, nós temos aqui a sexta questão, que vai dizer o seguinte: quantos e quais esportes Armandinho cita no primeiro quadrinho? Meus amores, são vários, não é? E ele vai colocar aí, ó, 9 esportes: remo, judô, canoagem, salto ornamental, vela, levantamento de peso, tênis, ciclismo e natação. Se você não conseguiu pegar todos, põe aí, acrescenta e faz aí as observações, tá bom? Turminha, essa foi mais uma aula, espero que tenham acertado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse personagem Armandinho, tá bom? Que é um personagem que já ganhou a mídia aí, já ganhou gosto aí do público-alvo, tanto criança quanto adolescente, quanto adulto, tá? Todos nós lemos essas tirinhas e é uma tirinha também, gente, que nos passa aí uma certa lição de moral sobre o mundo, tá bom? Sobre os questionamentos, tá? E aí eu deixo aqui a minha pergunta. Vocês já fizeram aí algumas tirinhas?
tá? Se não fizeram ainda, vão tentando fazer aí o esboço aí, né? O esqueleto das tirinhas, para mais à frente a gente planejar e praticar realmente. E eu quero ver o resultado, tá bom, gente? Tchauzinho para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.